E aí, galera, tudo bom? Então, hoje nós vamos estar falando aí sobre o triângulo, tá? Então, a gente vai estar estudando aí um pouquinho sobre o triângulo. Então, primeira coisa, o que é um triângulo? O triângulo, como a gente já viu até em aulas anteriores, é toda a figura geométrica formada por três lados. Então, nesse caso aí, ó, dados três pontos ABC não colineares, né? Chama-se de triângulo ABC, a reunião dos segmentos. Então, vamos supor, eu tenho um ponto A, tenho um ponto B e o ponto C, né? A união entre esses três pontos, né, é o que eu vou chamar de triângulo, tá? E aí, gente, o triângulo ele tem algumas características. Então vamos ver aqui, ó, o que forma o triângulo. Primeira coisa, o triângulo ele é formado por vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Então vamos ver, primeira coisa, vértice. O que seriam os vértices, tá? Gente, toda esse encontro de um lado com o outro, né? Esse ponto formado, nós vamos chamar de vértice. Então tá aqui, ó. Eu tenho um vértice ali, tenho outro vértice aqui, tenho ali um outro vértice, tá? Outra coisa, lados. Então eu tenho aqui, ó. Tem um lado, né? Tem um outro lado do meu triângulo e tem um outro, tá? Então eu tenho aqui o lado AB, tá? Tenho aqui o lado AC e eu tenho aqui embaixo que eu chamo de lado BC, tá? Esses são os lados do triângulo. E aí eu tenho meus ângulos internos. O que seriam os ângulos internos? Esses ângulos aqui, ó, da parte de dentro do triângulo. E eu tenho meus ângulos externos. Então, só para a gente imaginar, eu tenho aqui um triângulo. Deixa eu fazer um outro triângulo aqui ao lado, ó. O que seria os ângulos externos? É como se eu desse prosseguimento aqui às linhas, ó. Ó, tô prosseguindo elas, né? E aí os meus ângulos externos seriam esses aqui, ó. Tá? Então isso que é o ângulo externo de um triângulo, beleza? Outra coisa, o triângulo, eu posso classificar ele com relação ao número de lados ou eu posso classificar ele com relação aos ângulos, tá? Então, quanto aos lados, o meu triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo onde ele vai ter o quê? Todos os lados iguais. Então esse primeiro aqui, ó, esse lado tem a mesma medida desse, que tem a mesma medida desse, ou seja, são iguais, tá? Então toda vez que eu tiver um triângulo com os lados iguais, eu vou chamar ele de triângulo equilátero. Triângulo isósceles, ele tem o quê? Dois lados iguais. Então se você reparar, esse lado aqui é igual a esse, tem o mesmo tamanho, tá? Então, se você tem um triângulo com dois lados iguais, nós vamos chamar ele de triângulo isósceles. E o escaleno é o quê? Aquele triângulo que tem os lados diferentes, não tem nenhum lado igual um com o outro. Cada um vai medir um tamanho diferente, tá? Então, assim que eu classifico os triângulos com relação aos lados. Ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles ou ele vai poder ser escaleno, tá? Com relação aos ângulos, tá? O meu triângulo ele pode ser retângulo, ele pode ser acutângulo ou ele pode ser obtusângulo. Então, primeira coisa, vamos falar aqui um pouquinho sobre ângulos, para a gente poder estar falando, entrando nessa parte aqui. Vamos falar um pouquinho de ângulo, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui um segmento, uma reta, e aí de repente eu tenho aqui uma outra reta. Então, essas duas retas aqui, ó, elas vão me dar um ângulo. Então, sempre que eu tiver duas retas, eu sempre vou ter um ângulo.
E aí o meu ângulo, gente, se ele for exatamente 90 graus, como esse aqui, ó, tá? Então, eu chamo de ângulo reto. Por quê? Ele tem 90 graus. Agora, se o meu ângulo tiver menos de 90 graus, como é o caso desse aqui, ó, eu vou chamar ele de ângulo agudo, tá? Agora, se ele tiver mais de 90 graus, eu vou chamar ele de ângulo obtuso. Então, seria isso aqui, ó, um ângulo, ó, com mais de 90 graus, tá vendo? Então, eu tenho esses três tipos aí de ângulo, tá? Eu posso ter um ângulo agudo, posso ter um ângulo obtuso, ou eu posso ter o meu ângulo reto, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, para ficar até melhor. O ângulo reto, tá? O ângulo agudo e aqui, ó, o ângulo obtuso, tá bom? Você sempre se baseia pelo ângulo reto, ó. Ó, esse caso aqui, ele é maior que o ângulo reto. Nesse caso aqui, ele é menor, tá bom? Então, sabendo disso, a gente pode fazer o quê? Classificar os meus triângulos com relação ao quê? Aos ângulos, tá? Então tá aí, ó. Se eu tenho um triângulo, ele possui um ângulo reto, então, ó, como eu falei com vocês, ele tem um ângulo reto, tá? Se ele tem ali um ângulo reto, eu vou chamar ele de triângulo retângulo, tá? Agora, se o meu triângulo ele tiver três ângulos agudos, os três ângulos forem menor que 90 graus, né? Eu vou chamar ele de acutângulo. Então você pode ver aí, ó, ele tem aqui, ó, os três ângulos dele medem menos de 90 graus. Então eu vou chamar ele de acutângulo. E se por acaso ele tiver um ângulo obtuso, só precisa de um, tá? Ele tendo um ângulo obtuso aqui, ó, eu vou chamar ele de quê? De obtusângulo, tá bom? Até porque não tem como eu fazer um triângulo com dois ângulos maiores de 90 graus. Isso não tem como, a gente só vai ter um, tá? Então, se eu tiver ali o meu triângulo e ele tiver um ângulo, né, maior que 90 graus, ele passa a ser um ângulo obtusângulo, tá? Até porque aqui, se eu pegar um segmento e colocar ele com mais de dois ângulos, né, acima de 90 graus, eu não vou conseguir fechar ele com duas retas, com três retas, tá? Então tá aí, classificação dos triângulos com relação aos ângulos, beleza? E aí, gente, eu coloquei aqui para vocês três questões. Então a primeira é a seguinte, ó, se o triângulo ABC é isósceles, de base BC, determine X. Então, base BC, estou falando que ele é um triângulo, né, isósceles. Se ele é um triângulo isósceles, eu sei que ele tem o quê? Dois lados iguais. Então, eu sei que esse lado aqui, ó, é igual a esse. E ele diz que para mim o quê? Que a base BC. Eu sei que essa aqui é a parte de baixo, né? Então, tá até o desenho já. O que ele quer que vocês façam? É para você determinar o valor de X. Então, nesse caso aí, você já sabe que esse lado... Então, nesse caso aqui, você já sabe que esse lado aqui é igual a esse. Então, o que eu vou ter que fazer na atividade? Achar o valor de X. Como? Só igualar. Eu sei que 2x menos 7 é igual a x menos 5, a x mais 5, tá? Só isso. Resolve essa continha, vai achar o valor de x. 2x menos 7 igual a x mais 5, tá? A número 2, gente. O triângulo ABC é equilátero. Se ele é equilátero, eu sei que ele tem todos os lados iguais.
Então ele pede que eu determine o valor de x e de y. Só que eu sei que um lado aqui, ó, quanto que vale? 9. Então eu quero descobrir o valor do aqui de y primeiro, né? Quero descobrir o valor de y. O que eu vou fazer? Eu sei que 15 menos y vai ser igual a 9. Só você resolver isso que vai achar o valor de y. Ah, e o valor de x? 2x menos 7 ó, é igual a 9. E aí você vai achar o valor de x. Só isso a questão, muito fácil, tá? E aí depois vem a outra questão que ele coloca ali, ó. Se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine o valor de BC. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descobrir o valor, né, de x, mesma coisa. Ele quer saber aí o valor de BC. Só que ele já me diz o quê? Que é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, eu sei o quê? Se ele é isósceles de base BC, eu sei que esse lado é igual a esse. Então, o que você vai fazer? Achar o valor de x. Vai montar um sisteminha, tá? Para que você possa calcular, beleza? Esse aqui é um desafio que vocês vão ter que fazer, tá? Vou fazer o seguinte. Tá valendo aí, ó. Esse aqui eu não vou dar muitas dicas para vocês não, tá? Vou fazer o seguinte. Esse aqui, ó, tá valendo 1 ponto. Esse aqui tá valendo 1 ponto. E esse aqui tá valendo 2 pontos, tá? Então, cada atividadezinha aí vale 1 ponto, sendo que a número 3 vai valer 2 pontos para quem me entregar, beleza? Então, continuando, gente. Uma coisa que cai muito em concurso, que vocês vão ver nas provas que vocês vão fazer é o quê? O estudo do triângulo retângulo, tá? E aí, gente, a gente vai entrar na parte das relações métricas do triângulo retângulo. Isso aí é matéria do 9º ano, então acredito que a maioria de vocês já viu, já conhece, né? Então, o que acontece? O meu triângulo retângulo, por que eu chamo ele de triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Então, se você olhar o ângulo reto, ele está ali, ó, né? Tá aqui o ângulo reto, tá? E aí a gente tem várias, né? Eu tenho aqui o meu lado, o lado A, eu tenho o lado B, o lado C, tá? Aqui a gente chama, normalmente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui, ó, o lado B, o lado C, o lado A. Outro ponto importante também é esse aqui, que é a minha altura do triângulo, que eu chamo de H, tá? Então H é a altura desse triângulo. E aí, claro, a gente vai dividir, né? Traçando a altura dentro do triângulo reto, vai sobrar aqui para mim M e N, tá? Então, o que acontece? Se a gente for analisar, né, nós temos algumas fórmulas que faz parte da relação métrica. Então, toda vez que você tiver aí um triângulo retângulo, vocês têm que decorar essas fórmulas, gente. Essas fórmulas aqui não tem como, tem que ser decoradas, tá? Inclusive aí o teorema de Pitágoras. Então vamos lá, quais são essas fórmulas? A primeira, tá? A vezes H é igual a B vezes C, tá? Essa não é difícil não. Uma dica que eu dou para vocês poderem decorar, tá? O que vocês vão fazer? Desenha o triângulo primeiro, faz o triângulo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só, gente, o que vocês vão fazer, tá? Faz o desenho do triângulo reto, né? Aqui, ó. Meu ângulo aqui de 90 graus, né? Então eu sei que aqui eu tenho
a minha altura. Normalmente o A, gente, a gente vai chamar aqui a hipotenusa, tá? Então essa parte aqui, ó, é o A. Vou chamar esse lado aqui de B, esse aqui de C. E aí eu sei que esse pedacinho aqui, ó, N, e aqui eu chamo de M, tá? Então, você tem que saber fazer esse desenho e colocar tudo isso aí no local, tá? O lado oposto ao meu ângulo reto, eu chamo de A, que é a hipotenusa, tá? Vou chamar um lado de B, outro lado de C. E aí eu vou chamar ali esse espaço N, espaço M, e a minha altura é o H, tá? Tem que saber, tem que decorar isso. Por quê? Vai ficar mais fácil o seu entendimento das fórmulas. Então você vai ver aqui, ó, voltando. Primeira fórmula que vocês têm que saber, como eu falei, né? A vezes H é igual a B vezes C, tá? Essa é fácil de decorar. Você vai fazer isso aqui, ó. Você sabe que a hipotenusa vezes a altura vai ser igual aos lados, tá? A multiplicação dos lados vai ser igual a B vezes C. Outra fórmula que nós temos é a seguinte: B ao quadrado é igual a A vezes N. Então você pode fazer um risco aqui assim, ó, tá? E aí você sabe que se eu pego esse lado aqui e elevo ao quadrado, vai ser igual o N vezes o A. E o mesmo vai acontecer do outro lado. Se eu faço para cá, ó, eu sei que o C ao quadrado é igual ao M vezes o A, tá? Então, são dicas para vocês poderem gravar, decorar essas fórmulas, porque nas provas não cai, vocês têm que saber, tá? Outra fórmula que nós temos, essa aqui tá de cara, né? Você já olha, já consegue identificar, que é o quê? A é igual a M mais N. Então, pô, você, claro, isso aqui é M e aqui é N, e você sabe que isso aqui tudo é o A, claro que o A vai ser igual a N mais M, tá bom? E a outra fórmula que nós temos, aí é o Teorema de Pitágoras, que todo mundo lembra, né? Que é o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos, né? A soma do quadrado dos catetos. Então, vamos supor, a minha hipotenusa. Qual é a hipotenusa? Sempre, gente, aqui nesse caso, a minha hipotenusa vai ser o quê? Vai ser o lado oposto ao ângulo reto. Então, vou fazer o seguinte, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, então tá aqui, ó, ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, essas são as fórmulas que nós temos. E aí, o que vocês vão fazer, tá? Eu coloquei aqui para vocês uma lista de exercícios. E aí vocês vão fazer para mim, tá? Então nós temos aqui, ó, número 1, né? Observe a figura e faça o que é pedido nos itens abaixo. Então, letra A, calcular a área dos dois quadrados menores. Gente, nós vamos, para vocês fazerem isso aí, tá? Fácil. Vocês vão colocar para mim o seguinte: cada quadradinho desse aqui, ó, a gente vai dizer que vale uma unidade, vale 1, tá? Então, esse quadradinho menor, qual é a área dele? Então, se cada quadradinho vale 1, você sabe que um lado desse aqui pequeno dele vai valer quanto? 3. Então, se é um quadrado, aqui vale 3, esse outro lado vale 3. Como que eu calculo a área? Aí vocês vão jogar na fórmula da semana passada, tá? A soma da área desses dois quadrados. Então, você vai somar esses dois quadrados. A área desses dois, né?
e depois calcular a área do quadrado maior. Então depois você vai fazer para mim o cálculo da área do quadrado maior. Aí tem número 2, tem duas questões, vocês vão usar o teorema de Pitágoras, tá? Lembrando sempre a hipotenusa, né? Então, vou fazer até aqui um exemplo para vocês, ó. Esse número 2, ele diz o seguinte, ó. Utilizando o teorema de Pitágoras, determine o valor de x, né? Então, olha só, como que vai ser feito esse daí. Vou até riscar aqui no cantinho mesmo, tá? Primeira coisa, eu tenho que identificar a minha hipotenusa. A hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo reto. Então, minha hipotenusa está aqui, ó. Então, eu tenho que 20 ao quadrado vai ser igual a quanto? Ah, vai ser igual a 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Tá bom? Então, gente, aqui, ó, entre parênteses, tá? E aí vocês vão resolver, tá? Vão achar o valor de x. E aí vocês vão fazendo, número 3, a 4, vocês vão ver. Deixei bastante atividades para que vocês possam fazer, tá? No total são 15 atividades que tem aí, tá? Então, vou até botar aqui devagarzinho, ó, para vocês poderem, né? Tá vendo aí, para poder estar fazendo. Eu vou botar o arquivo para vocês em PDF lá no grupo também, que aí fica melhor para que vocês possam fazer, tá bom? Gente, como tem bastante atividade, eu vou colocar o prazo da entrega. Vocês vão me entregar 6 horas, tá? Então vocês vão fazer essa atividade aí e vão estar me entregando hoje até as 6 horas, beleza? Então é isso, galerinha. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.